Deus, louvado, agradecido ao nome de Jesus. Ele tem todo o poder. Louvado é o Senhor. A palavra que Deus me deu hoje, fica no livro dos Atos dos Apóstolos, fala sobre uma cura, sobre o templo. A Bíblia diz, a palavra de Deus é clara e nítida, nos ensina. A Bíblia diz que Pedro e João vai ao templo, mas quando ele vai ao templo, a Bíblia diz que existia um rapaz que sempre estava na porta. E qual era o rapaz que estava sempre na porta? Aquele que estava mendigando, aquele que a todo tempo ia ali pedir uma esmola. A palavra de Deus diz que o apóstolo, fitando os olhos dele, olhando para ele, e ele pensando que ia receber alguma esmola, porque ele estava ali mendigando, ele estava ali esperando essa esmola, que uma pessoa erguesse a mão para te ajudar. Então ele estava esperando isso. Mas o apóstolo Paulo, cheio da presença de Deus, o apóstolo Pedro, cheio da presença de Deus, ele pega pela mão direita e diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele diz: levanta e anda. E a palavra de Deus diz que esse rapaz que andava na porta, ele vai saltar e vai entrar dentro do templo glorificando a Deus. E quando todo mundo olha, quando todo mundo vê que era aquele que estava mendigando, era aquele que estava pedindo, aquele que estava todo o tempo no templo, ali por lá de fora, sempre a mendigando, sempre esperando uma esmola, há muito tempo estava ali. Então o povo conhecia ele. O povo conhecia, mas quando Pedro passa, Pedro levanta aquele homem pela mão, além de tudo, usa o essencial, aquele que ninguém poderia dar senão Jesus Cristo. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele vai saltar, a palavra de Deus diz que ele vai saltar, que ele vai cantar e entoar a Deus. E a Bíblia vai dizer que o povo vai olhar, o povo vai perceber, e o povo vai ficar assombroso também, vai ficar admirado, olhando, mas não era aquele homem, não era aquela pessoa que estava ali mendigando, nem andava, e agora estou vendo ele glorificando a Deus em saúde, em perfeita saúde. E a palavra vai dizer que o apóstolo Pedro vai ver, vai perceber que o povo está olhando para ele, então ele vai pegar o rapaz, vai levar até o povo e dizer assim: irmão israelita, por que está olhando para nós desse jeito, como nós fizesse isso como o nosso próprio poder? Não, eu sou um homem como vocês. Quem fez isso foi o poder de Deus, foi o Deus que nós servimos. O Deus, aí ele começa a explicar que era Deus que tinha feito aquilo. Aí a palavra de Deus vai dizer que ali também estavam os judeus. Quem eram os judeus? Os hipócritas que tem por aqui, os hipócritas que tem por aí, irmão. A todo tempo está pronto para nos vigiar. São os hipócritas, são os fariseus, espírito de pessoas que a todo momento estão prontos para nos apontar, irmão. A palavra diz que Pedro fez esse sinal, essa cura através do nome de Jesus, e aquele povo estava de olho nele, os judeus, dizendo: não, ele fez, é notório aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que, se você ler no livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que a todo tempo que está dentro do templo também tem fariseu, a todo tempo está dentro do templo também tem os hipócritas. E o que hoje nós viemos hoje em dia, irmão, nós andamos no meio, numa classe onde que tem pessoas que a todo tempo quer nos parar, quer nos matar. Olha aí, irmão, olha o grupinho que está surgindo aí, e se você deixar, esse grupinho vai se crescendo. É o grupinho da fofoca, o grupinho da contenda, o grupinho da armação, o grupinho do teatro que monta o cenário para destruir a vida cristã. É pessoas que montam, é isso mesmo, tá vendo? Glorificando, brincando? É desse jeito, tá vendo a pregação aqui, ó? Tô pregando a palavra de Deus. A todo tempo, esses pessoal é desse jeito.
a todo tempo, são pessoas assim. É por isso que a palavra de Deus é nítida, é clara. A Bíblia diz que nos últimos tempos a gente ia me deparar com homens cruéis, irmão. E o que a gente está me deparando? Eu não tenho nem conhecimento com o cara e o cara tá me infernizando. Igual o vizinho aqui, eu não tenho nem muita amizade com ele. E a todo tempo ele fica de lá jogando indireta. Já de idade, uma pessoa de idade, colocando na mente dele, jogando outras pessoas contra eu. As mesmas táticas das pessoas que fizeram comigo, entendeu? Olha para você ver, se ele não tem um conhecimento com esse pessoal, ó, aqui é São Paulo. No bairro que eu tava morando, junto lá que eles começaram a fazer, isso foi no Jardim. Eu vou falar sempre, irmão, sem medo e sem pedir ninguém. Ah, não, eu tô falando a verdade, irmão. Não conheço esse pessoal, não sou envolvido no meio dessas tranqueiras, entendeu? Porque são tranqueiras, porque umas pessoas... Eu sei que Deus pode salvar, mas Deus me mostrava tipo um lobinho, um monte de lobo, irmão. Sabe o que é lobo? Lobo é destruidor. Lobo são pessoas. Deus me mostrava, irmão, quando eu tava lá no céu. E eu ainda falei sobre isso por uma pessoa que estava comigo. Eu ainda quis abrir o olho dela, entendeu? Que nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que parece é. Nem tudo que diz que é e não é nada, irmão. Tem pessoas que diz que é luz e não é luz. Tem pessoa que vem com sapatinho de lã, entendeu? Parece ser bom, mas está pronto para dar o bote, está pronto para matar. Então tem que tomar cuidado, meu jovem. Tem que tomar cuidado. Aí tem pessoas que vai pro lado dessas pessoas. Lobo, irmão. Aonde que uma pessoa que está tentando formar para destruir uma pessoa, essa pessoa é boa, rapaz. Aonde você vê uma pessoa que a todo momento está procurando destruir a vida de uma pessoa, com fofoca, com contenda, aonde que ela é boa, só tem fermento, não tem palavra, não tem Deus na vida dela e você ainda quer ouvir essa pessoa ainda, meu querido. Eu estou falando isso de 6 anos atrás, irmão. Olha agora como está refletindo esse pessoal. Entendeu? Que Deus tenha misericórdia deles e que Deus venha colocar a mão sobre eles, sim. São pessoas que eu vi despenando a creche do Lucéia e quer ser limpo, quer ser bom ainda, hein? Quer ser malandro ainda, né? Além de tudo, quer ser os caras do momento. Despenando a creche do Lucéia, os malandros, os que diz o cara ser certo, mesmo que esse pessoal estão ouvindo aí, ó. Quando eu cheguei lá, roubaram os meus telhados, tudo. E os mesmos que roubaram estavam conversando comigo para ver qual é a minha intenção para tentar me destruir. Falei, não, rapaz, eu sou crente, deixa isso para lá, Deus me dá outro. Mas quando eu olhei para cima do telhado do cara, onde estava meu telhado? Em cima do negócio dele, do barzinho dele. E eu pregando o evangelho, falando do evangelho. E como Deus me mostrou uns lobinhos, aí eu falei, ah, já sei o que é. Eles. E esse pessoal é desse jeito. Eles formam, daqui de São Paulo, ele está lá em Eunápolis também fazendo a mesma patifaria com os outros. As mesmas destruição. Aí você pega, que não entende, não compreende, não prefere dar ouvido à palavra de Deus, uma pessoa de bem, quer dar ouvido a uma pessoa que faz fofoca, faz contenda, arma a morte da pessoa. Para de ouvir quem não tem Deus, rapaz. Para de dar ouvido a esses hipócritas, pessoas que só servem para destruir a pessoa, só servem para tentar matar, acabar o sonho dos outros. Para de ouvir esse. Agora meu sai aqui fora aqui, fica ali, aí eu tô vendo o cara falar. Toda hora, a mesma conversa, não flui, não tem outra conversa para conversar, entendeu? Ouve quem tem Deus, quem tem palavra de Deus, irmão. Fermento, pessoas destruidoras não é boa. É igual esse grupo aí, eu tava trabalhando e a pessoa ensinando a pessoa a pirraçar. Você acha que esse grupo é grupo de Deus? Parece que nem humano é, porque a pessoa que é humano não vai entender não. Deixa a pessoa quieta, rapaz. O que você tá devendo pro cara, pra você tá mexendo com o cara? E são pessoas que põem na tua mente, eles acham ser tão certo, tava despenando a creche. O tele despenou todo dia o negócio da creche. E é bom, hein? Isso aí é só pra você ter ideia quem são esses pessoal. Entendeu? Então fuja desses tais, mano. Que Deus tenha misericórdia deles e que eles ponham a mão na consciência deles e que eles procuram o bem. Porque eles só procuram fazer o mal com os outros, irmão. E quem procura fazer tal coisa, Deus ele está vendo.
É igual eu vejo o outro ali, um hipócrita que tem aqui, dizendo que conhece Deus. A pessoa que conhece Deus, ele deixa o mau caminho, deixa a mal conversação, a fofoca, a contenda, o fermento. Quem conhece Deus faz como Jesus. Ah, não precisa fazer que nem eu não, irmão. Faça como Jesus. Lá Jesus ele batizou, então faça como Jesus. Larga as mal conversação. O apóstolo Paulo ele deixou, amigo. O apóstolo Pedro também deixou. Então a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é nítida. Deus, quando ele falou que ele ia ressuscitar, e quando ele ressuscitou, ele apresentou aos discípulos e ficou 40 dias e 40 ali fazendo prodígios, sinais e muito mais sinais que não está dentro da palavra. A palavra diz que os ministérios dos apóstolos vão exercer os ministérios. A Bíblia diz que os templos, então se você for observar dentro da palavra, eu estou dentro da palavra, querido. A palavra diz que ele estava pregando, o apóstolo Pedro estava pregando. E quando teve essa cura desse coxo que estava pedindo esmola, quem estava ao redor dele não era pessoa diferente não, era pessoas religiosas, pessoas judeus. Então quando eles viram aqueles mesmos hipócritas de hoje em dia também está do mesmo jeito. Eu estou pregando dentro da live enquanto tem muitos ao redor tentando fazer gazalice com o nome de Jesus, entendeu? Eu estou aqui pregando o amor de Jesus, eu não estou fazendo outra coisa, eu não estou pregando outro credo religioso, eu estou pregando a Jesus, falando de Jesus. E que todos façam isso, irmão, para a glória de Deus. Tem que entender que o reino de Deus não é dividido não, irmão. Por isso que eu falei e vou falar novamente, não tem como, irmão, a pessoa ficar dizendo que espalha junta, não, irmão. O reino de Deus não é quem ajunta e espalha, não, irmão. O reino de Deus é somar, é morrer pelo reino de Cristo. E como é isso? Não como esses aí que fica montando um cenário, que fica a todo momento procurando denigrar a imagem de um irmão ou de uma irmã. A todo momento fica isso aí, são pessoas hipócritas, são pessoas judeus. Estamos cheios, irmão, estamos rodeados de pessoas assim. Tá pensando que não? Tá pensando que está diferente no tempo de antigamente? Mas Deus está acima de tudo. O pessoal só tem medo quando vê um relâmpago. Quando vê um relâmpago relampeando, começa a chover, a pessoa entra para dentro de casa e fica quietinho. É a voz de Deus. O relâmpago é a voz de Deus, irmão. Aí o cara fica com medo. Aí ele não fica com medo de dormir ou sair andando. Não, irmão, não estou amaldiçoando, não. Sair andando e Deus tirar a alma dele. Ele tem que ter medo é disso. Porque o Deus da Bíblia, o Criador de tudo, ele está acima de tudo, irmão. Nada foge do controle dele, nada passa despercebido dos olhos dele. Quem sabe você hoje acordou daquela maneira e dizendo: ah, não está tudo bem para mim, não fui bem no emprego, fui mandado embora e está nesse exato momento triste. Mas eu vim eu aqui como um profeta de Deus, como um homem de Deus, para te trazer uma palavra da parte de Cristo, uma parte de Deus. Irmão, tudo está no controle de Deus. Não foi você que perdeu o trabalho, não foi você que mandaram você embora, não. Foi Deus que não quis que você ficasse neste lugar. Deus tem algo maior para você. Entenda, compreenda, porque Ele está no controle de tudo. Então Ele quis dizer isso para os apóstolos e Ele fez isso. E quando Ele ficou 40 dias com os apóstolos, Ele ensinou os apóstolos. Então quando Pedro começa a fazer essa cura, quando ele foi curar, quando ele levantou esse homem dizendo: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu te dou, que eu tenho te dou, levanta e anda. E todo mundo vai ficar admirado. Mas quem está ao redor dele, os fariseus, os hipócritas, é igual agora. Eu estou pregando e tem pessoa debochando. Eu estou pregando e tem pessoas brincando com o negócio de Deus. É o tempo, irmão. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, irmão. A palavra diz que você só faz parte daqui, irmão, mas você não é daqui. O cristão não é daqui, irmão. Ele tem que compreender e entender. O chamado dele é fazer a vontade do Pai. Fazer aquilo que Deus determinou. Ah, irmão, os tempos passam. Tudo vão passar. Isso aqui vai passar. Não vai ficar pedra sobre pedra não, irmão. Ninguém vai construir castelo para morar aqui. Vai ficar aqui não. A gente podemos ver que tem várias pessoas que quando morre, ó irmão, vou falar algo porque eu trabalho no hospital, mas quando a pessoa morre, nem a roupa ela escolhe para vestir. Nem a roupa escolhe. Tem pessoas que faz plano da manhã. É muito bom, irmão, ter uma casa boa,
construir uma família. É muito bom. Quem é que não pensa nisso, irmão? Se eu dizer que eu não penso, eu estou mentindo. Mas a Bíblia diz, irmão, o dia da manhã só pertence a Deus. O dia da manhã só pertence a Deus. As pessoas já começaram a colocar o barulho do cachorro. Isso aí não é cachorro brigando. Isso é uma gravação que tem no celular que fica. No instante começa uma motosserra aí. Então é desse jeito, irmão. Então tem as pessoas que perdem o respeito da pessoa e acham que tá atuando, tá fazendo alguma coisa. Pra que isso? A mente da pessoa tá poluída. Que sangue de Jesus te repreende, minha senhora. Então, irmão, tem pessoas desse jeito. Aí tem pessoas que acham, tá tirando. Irmão, ela tá sendo tirada dela mesmo, porque eu estou pregando o Evangelho de Cristo. E se Deus está vendo eu e ela, Deus está vendo a intenção dela que ela está fazendo. A pessoa que está atuando desse jeito. Por isso que muitos, irmão, naquele tempo, Jesus não tem ninguém culpado como inocente, nem inocente culpado. Ele veio, irmão. Ele conhece o oculto, o profundo, escondido. Muitas coisas eu questionava quando eu vi uma pessoa, nossa, essa pessoa é boa, essa pessoa morreu. E depois Deus me mostrou, me fez reconhecer muita coisa para me mostrar quando ele descer a mão sobre uma pessoa, deixar. Por causa disso, irmão, as pessoas colocam no teu coração o ódio, o rancor, de vendo, eu estou aqui pregando o Evangelho, estou aqui falando do amor de Cristo, não estou falando de outro Deus. Então Deus, ele sabe de tudo. Então quando o apóstolo Paulo, sabe que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo, irmão, quando ele faz aquilo que ele dá a Jesus para o rapaz, ele não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, o rapaz levanta. Mas já tem os fariseus olhando e dizendo, ele curou, para que ele não falasse no nome de Jesus Cristo. Se você ler dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que dentro do templo tem os fariseus, dentro dos templos tem os hipócritas, dentro do templo tem aqueles que não querem ver a pessoa glorificando a Deus. Aquele outro rapaz estava ali mendigando, mas quando ele é curado, o povo pega Paulo, o apóstolo Pedro, e leva ele até mas pega educadamente por causa do povo, porque ele estava com medo do povo. Eles não tinham medo de pegar ali e pedrejar Pedro e acabar com a vida de Pedro, não. Ele estava vendo ali por causa do povo, porque o povo estava crendo. Então eles não atuou de pegar um apóstolo Pedro com ignorância. Então eles deu um jeitinho de levar. É igual tem pessoas que parecem, rapaz, aquele rapaz parece ser bom. O cara usado pelo diabo. O cara formadamente categorizada pelo inimigo, e a pessoa tá achando que é bom. É igual os fariseus. Os fariseus pareciam desse jeito. Eles tinham vestido longo, andava nos templos, andava nos melhores lugares, conhecedor. Então tem pessoas que só conhecem, mas Jesus está longe, já passou longe. O apóstolo Pedro estava sendo atacado. E pessoas, quando começam a conversar com o apóstolo Pedro, e diz assim, não fale mais nesse nome, não fale mais nesse Jesus, não pregue mais. Ele leva ele para os lugares lá onde o sacerdócio, aquele que estava ali interrogando ele, e diz, não fale mais no nome desse Jesus. E quando ele começa a falar, o pessoal vai perceber, certamente. Ele não é letrado. Letrado, ele quis dizer que ele não era uma pessoa que era estudioso, não era, entendeu? Porque Pedro era pescador, Pedro não teve muito tempo para estudar, mas eles perceberam, eu estou falando dentro da palavra, irmão, eu estou pregando a palavra de Deus. Então diz a Bíblia Sagrada, diz que eles observaram, prestaram atenção. Eu vou pregar do mesmo jeito, irmão, deixa, isso aí é para a pessoa tentando provocar, mas eu estou pregando do mesmo jeito, deixa eles provocar, deixa eles na mão de Jesus, de Jeová, mas eu estou falando de Jeová, o dono de tudo. Então, irmão, o que faz sorrir hoje vai fazer chorar eternamente. O que faz dar risadinha hoje, amanhã vai te colocar no inferno. Deixa. Então, irmão, o apóstolo Pedro estava dizendo isso. O apóstolo Pedro estava pregando sobre isso. E quando eles levaram ele para o sinédrio, para interrogar ele, começaram a dizer, não pregue mais, não fale mais do amor de Jesus.
Pare com esse negócio, com essa crença. Para com esse negócio de Jesus. E o Pedro diz assim, ó irmão, eu estou dando testemunho daquele que me chamou. Como ele começou a falar, o povo observou e disse, certamente ele andou com Jesus. Certamente ele foi ensinado por Jesus. Ele aprendeu com Jesus. Então a palavra vai dizer isso. A palavra vai dizer que eles observaram e prestaram atenção que ele tinha aprendido com Jesus, o ensinamento de Jesus. Então o pessoal ali vai ficar ali muito irritado, porque ele não parava de falar, ele não parava de dizer daquele que tem todo o poder, aquele que pode, aquele que é. Então o apóstolo Pedro vai ficar preso. Eles vão colocar o apóstolo Pedro dentro de uma prisão e vão deixar ali, vão interrogar ele, vai deixar ali preso. A Bíblia diz que um anjo vai ser mandado dentro desse cárcere, dentro dessa prisão, e esse anjo vai libertar Pedro e vai mandar Pedro voltar novamente. E no outro dia de manhã, quando eles olham, ele diz, alguma coisa aconteceu, porque o homem que nós mandamos prender, que estava preso, está solto lá falando do amor de Jesus novamente. Você entende? Então o apóstolo Pedro era aquele determinado, Jesus, não precisa ir perturbado, que tenta a todo momento calar a minha voz, que tenta a todo momento tentar parar aquilo que Deus nos chamou. Não tem como parar não, fariseu. Não tem como parar não, enviado de Satanás. A gente não é controlado por satélite, a gente não é controlado pela vida do homem não, a gente é controlado pelo aquele que é, aquele que pode, aquele que tem todo o poder, rapaz. Jesus Cristo de Nazaré. Era isso que o apóstolo Pedro disse. Quando colocou ele dentro da prisão, Deus enviou o anjo. E quando Deus enviou o anjo, soltou ele. E quando eles acordaram lá, quando eles olhou, o soldado tudo acordado, nada com... Mas dentro da prisão, Pedro já não está mais ali. Os apóstolos que estavam junto com ele também não está preso. Está solto. O anjo soltou e eles começam a pregar. Eles conseguem, além de tudo, mostrar para as pessoas nos sinais, no que estava acontecendo, e eles vão contar que estava preso e também foi solto, que o anjo soltou eles da prisão. Então o povo vai começar a crer, o povo vai começar a ver que a palavra de Deus é verdadeira. Eles vão entender que a palavra de Deus era verdadeira. Então a palavra de Deus diz que eles traziam todas as pessoas que estavam enfermas, todas as pessoas. O apóstolo Pedro não tinha muito estudo, mas tinha a presença de Deus, tinha sinais, tinha prodígios. Os apóstolos também faziam sinais e prodígios. E a palavra de Deus diz que aquele povo trazia o povo que estava enfermo para ser curado, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e essa pessoa fosse curada. A palavra de Deus disse também que até o momento eles vão ver que o ministério das mulheres, das suas esposas, daqueles que andavam com ele, também não estava sendo respeitado. Então eles vão começar ali conversar e vai eleger outras pessoas. Aonde que eles vão eleger? A Bíblia vai dizer que eles vão chamar e vão eleger ali cada um para o ministério de Cristo, para que ficasse à mesa ali, para que cuidasse da casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que Filipe, a Bíblia vai dizer que isso eles vão dar cargo para cada um. E o ministério vai crescer. O ministério de Deus que Deus deu para eles. E isso vai acontecer ali no templo. E todos ali vão glorificar a Deus. A gente vamos ver que a Bíblia vai dizer que tudo era depositado nos pés dele. Tudo, fazendo, tudo que vendia. Então eles não tinham nada num propósito no seu coração de colocar para ter para eles não, mas tudo que eles tinham, eles se uniam ali. Então tudo ali era depositado no pé deles, e aqueles que não tinham, eles abençoavam para que tenha também. Mas você vai observar que só um casal vai mentir para o Espírito Santo e vai morrer. Safira e Ananias vai vender o seu terreno. Aí quando chega na presença de Pedro, vai mentir. Vai dizer, eu vendi, mas vendi por tal preço, e mentiu para o Espírito Santo.
caiu morto. E a Bíblia vai dizer que uma questão de 1 hora depois ou 3 horas depois, vai vir Safira também. Vai vir ela, vai chegar perante a ele e Pedro e vai perguntar a Pedro: e aí, você vendeu por quanto? É verdade? E ela vai dizer: vendi portanto a Elias, porque tentaste o Espírito de Deus. Da mesma maneira que seu marido caiu, você também cairá. Os pessoal levarão você também da mesma maneira. E assim aconteceu. E o povo ali se espantaram, o povo ficaram com medo. É igual o tempo de hoje. Precisa Deus matar para a pessoa ter medo. Precisa de Deus agir para a pessoa começar a ter medo das coisas de Deus e respeitar as coisas de Deus. Rapaz. Tem pessoas que só temem o Senhor quando cai dentro do hospital. Tem pessoas que só temem o Senhor quando cai enfermo, doente. Começa a clamar: ah, Deus, como eu tenho visto. Viu, minha senhora? Tem pessoas que só precisam clamar, de parar de brincar com o Espírito de Deus, quando o próprio Senhor colocar a mão. Porque o que aconteceu com Ananias e Safira? Mentiu, caiu duro, morreu, o Espírito Santo tirou. E são pessoas que estavam andando na presença de Deus. Agora imagina os que não estão andando na presença de Deus. Ah, Deus é bom. Deus é bom até demais, irmão. Você está respirando é porque Ele permitiu. Esse Deus que eu estou falando, essa palavra que eu estou anunciando, essa palavra que eu estou pregando aqui para essa manhã, Deus é bom demais, irmão. Quando você acordar, você sabe que foi bondade de Deus, misericórdia de Deus. Tem pessoas que se levantam, não sabem nem agradecer, sabe se levantar com espírito de fariseu, brincar, ficar... Oh, irmão, se tem uma coisa que eu tenho certeza que Deus não gosta, é quando a pessoa fica fazendo isso aí, ó. Tentando se levantar contra a obra de Deus. Não está se levantando conosco não, irmão. Está se enganado. Está findando o tempo deles aqui na terra. E está achando que está fazendo isso, se exaltando. Tá não, irmão. O Senhor sabe de tudo, irmão. Está na mão de Deus, não está me irritando coisa nenhuma. Fico de tudo. Eu vou estar pregando do mesmo jeito. Vou estar aqui pregando, falando do amor de Cristo. E quando isso aconteceu na vida do apóstolo Pedro saiu para lá de fora pregando no templo e Pedro se achou digno, irmão. Achou digno porque ele estava passando provocações por causa do evangélico de Cristo. Ele estava sendo perseguido pelo evangélico de Cristo. Ele foi preso, ao mesmo tempo o anjo soltou, então ele começou a pregar e ele se sentiu... Olha quem era Pedro, homem que andava armado, homem que andava com a espada, passa a espada na orelha do centurião, e na mesma hora quando Jesus sai, dá para ele o Espírito Santo. Esse homem é cheio do Espírito Santo. De quem trabalha é Deus e quem faz é Deus, irmão. Deus faz o homem entrar em lugares aonde que nunca pensou. Deus, ele levanta o homem do pó, do monturo, da lama, do pecado, da servidão, da mão das trevas. Deus é Deus e nada pode contra ele, irmão. Ele tem todo o controle, ele tem todo o poder, irmão. Ele pode, ele faz, ele tem feito na minha vida e tá fazendo, e a inveja a gente consegue ver, irmão. Quantas pessoas ficam com inveja, quantas pessoas, de vez de estar glorificando a Deus, de vez de estar sendo exaltado no nome de Jesus, mas não, quer ficar lutando contra a vida da gente, quer ficar da mesma maneira como fez da vida de José do Egito. Lembra o filho de Jacó, aqueles que estavam os patriarcas, nossos irmãos, de vez de, você teve uma visão, glória a Deus, mas não, irmão, estava a todo momento já não tendo mais paciência com ele, porque ele diz, é um sonhador, irmão. Quem sabe você, quando você começa a contar, Deus falou comigo, aquela pessoa está, irmão, fuja dessa pessoa, essa pessoa não quer ver o teu bem. O que não quer ver teu bem vai junto contigo, irmão. Quem quer ver teu mal sempre vai dizer, não vai nem conversar com você pacífico. Vai conversar do mesmo jeito. Você já vê as mesmas maneiras, irmão. Fuja desse. Isso aí são fariseus, são pessoas hipócritas. São pessoas que estão vivendo no mundo, irmão.
Mas logo, logo é como a palavra de Deus diz, irmão. Não vai substituir o juízo do justo, não, irmão. Não vai, não tem como. Então, o apóstolo Pedro, quando ele viu que ele estava sendo atacado por isso, a palavra diz que ele se sentiu como se fosse pela a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele se sentiu digno por o que estava acontecendo com ele. Então ele começou a anunciar, pregar o evangelho de Cristo. A palavra de Deus diz que ele vai eleger a quem Estevão. Você observa que ele Estevão vai estar pregando num discurso, os apóstolos vão crescendo, Estevão vai estar pregando num discurso, e no discurso da palavra de Deus, você observa que ele está falando do que aconteceu, irmão. Ele vai dizer de Abraão que recebeu uma promessa, e a promessa de Abraão, e depois disso vai acontecer que Isaac, e depois de Isaac, Jacó, e depois os 12 patriarcas. Ele vai dizer que é os nossos pais, e ele vai começar a pregar, ele vai dizer que passou por um bom tempo na mão de Faraó, na mão do Egito, e estava ali sendo escravo do Egito, mas o povo clama, o povo pede a Deus, e quando Deus dá Moisés para o povo, e o povo ali, Moisés vai nascer no período aonde que todo mundo estava ali sendo morto, uma criança, homem, era morta, e mesmo assim os pais de Moisés guardam ele. Moisés já nasce de uma promessa, e quando nasce de uma promessa, quando acontece isso, está na mão de Faraó, está sendo ensinado por Faraó, porque ele aprendia ali com Faraó, mas ao mesmo tempo o coração dele ardia, porque ele era hebreu. Então a Bíblia diz que ele vai ver os pais dele, e quando ele vai passar, ele vê um Egito brigando com outro, ele vai tentar separar a briga e mata o egípcio que estava ofendendo aqueles que era da terra dele. E a Bíblia vai dizer que quando passa um período ali, ele vai ir para os pais dele, ele vê novamente outra briga. Agora são dos dois irmãos da mesma tribo de Israel brigando, e quando ele vai olhar para eles e vai dizer: como é que vocês brigam? Vocês da mesma tribo brigando. E aí o egípcio diz: você quer fazer comigo como fez com aquele egípcio? Aí Moisés teme, fica com medo e fala: descobriu, sai de perto deles. Tudo é algo que Deus tinha preparado, irmão. A Bíblia diz que quando o Senhor começa a aparecer de uma salsa, um anjo aparece da salsa e diz: vai lá, Moisés, fala com aquele povo. Eu vi o clamor daquele povo, e vai lá, volta lá para falar. Quem está falando disso é Estevão. Estevão está dando testemunho do que está aqui dentro, ó, irmão. Dentro da palavra de Deus. Estevão, dá uma lida em Atos dos Apóstolos, irmão. Para não dizer: ficou na conversa do irmão. Não. Atos dos Apóstolos. Você vai ver que ele vai falar tudo que aconteceu, da promessa de Abraão que saiu da terra, e depois disso vai acontecer. Vai falar de José do Egito. Ele vai entrar em todos os negócios, irmão. E mesmo assim o povo estava pronto para apedrejar Estevão. Aonde está esse irmão Géres? Está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Está escrito: Estevão, cheio de fé, ele estava pregando, irmão. Ele estava pregando sobre tudo, estava pregando o que está aqui. Como é que um homem cheio de Deus está falando do que aconteceu com o povo, que todo mundo são irmão? Olha para você ver, é um com ódio do outro. Olha aí, eu não devo nada para a pessoa está com raiva de mim. A palavra de Deus, irmão, está se cumprindo. A Bíblia diz que nos últimos dias, o que a gente ia ver, irmão? Mais amigo do mundo do que amigo de Deus, irmão. Mais amigo dos deleites do que amigo de Cristo. Estevão estava testificando que estava aqui. Como é que Estevão estava testificando que estava aqui? Ele começou a falar lá de Abraão. Lá, depois de tudo, eles foram entregues. Depois morreu um rei, depois os patriarcas que estavam lá, depois foi a escravidão. O povo foi escravizado lá. E depois de tudo isso, Deus libertou pela mão de Moisés forte.
E era onde que ele estava querendo pegar Estevão, dentro da palavra. E dentro da palavra a lei que não era a lei dos homens, sim era a lei de Deus, mas eles determinaram como lei de Moisés. Por isso que o Senhor vai lá e tira o corpo de Moisés. O anjo do Senhor é enviado para tirar o corpo de Moisés quando Moisés morreu, porque aquele povo ia idolatrar, o povo idolatrava, o povo queria idolatrar a Moisés, porque Moisés tira o povo da servidão, e a servidão daquilo tem pessoas, irmão, que nunca se converteu, irmão. Tem pessoas que dentro da palavra, que é a palavra de matar. Ah, mas qual é esse? É porque o mundo ainda está dentro dele. O meu Senhor, ele liberta. O meu Senhor é aquele que tira. O meu Senhor é o mesmo, ele não mudou. O meu Senhor é aquele que transforma a vida. O meu Senhor, o dono da palavra, o Deus criador de tudo, ele não mudou. Mas tem pessoas, irmão, que é da mesma maneira, está lá no mesmo tempo que ele era antes. Se ele era bandido, hoje ele está dentro da igreja, mas ele ainda é o bandido ainda. Ele ainda não está transformado, está com só parece, só tem aparência, irmão. Então, os fariseus só tinham aparência. Queria ir sempre na lei de Moisés. Por que a lei de Moisés eles queriam? Então, quando Estevão começa a pregar, eles vão ver que Estevão tinha sabedoria. Além de ter sabedoria, ainda era cheio da graça de Deus. Estava cheio da presença de Deus. E mesmo assim, irmão, o que aconteceu com a vida de Estevão? Você pode me dizer, irmão? Aí você quer ser vocacionado? Você quer receber glória a Deus? Aleluia! Olha para cá, presta atenção. Eu vou pregar a palavra de Deus. Estou pregando a palavra de Deus. E Estevão estava falando. Estevão estava contou tudo, irmão, do que estava acontecendo, do que aquele povo, porque ele estava ali pregando a palavra de Deus, e por aquilo que ele estava ali sendo enviado para pregar a palavra de Deus, os fariseus daquela época, a Bíblia diz que estavam vendo ele pregar, e estava formando conselho para que pedrejasse ele. Então arrumaram duas pessoas que disseram que ele estava blasfemando contra Deus e na lei de Moisés, que era a lei deles. Inflamava o povo. Igual eu vejo pessoas fazendo aí. O que pessoas estão fazendo? Inflamando o povo contra eu. Está indo dentro da palavra. Ah, fariseu, hipócritas. É igual pessoas têm, irmão, é desse jeito. A pessoa tem raiva da pessoa, aí a pessoa fica querendo entrar lá dentro da Bíblia ainda. Como eu vi um cidadão entrar aqui dentro da Bíblia. Tem nada de Deus. Tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Eu vou repetir, não tem nada de Deus. Querendo vir dentro da Bíblia. Rapaz, o conhecimento de homens não vale nada se do alto não vier. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro não era nome nem letrado, não tinha nem conhecimento. O apóstolo Saulo de Társio, perseguidor, depois que vai ser um apóstolo de Jesus, tinha conhecimento, e ele, com seu conhecimento, ele diz: eu não fui ter convosco por palavras subjetivas da minha parte, mas fui ter convosco com palavras dadas pelo Espírito Santo, para que não se apoie em mim. Sabedoria quem dá é Deus. Quem dá ministério é Deus. Quem faz é Deus. Quem levanta é Deus. Quem exalta é Deus. Quem faz tudo é Deus. Então Estevão começou a pregar, irmão. E quando Estevão começa a pregar, o povo vai ver que é sabedoria, ousadia de espíritos. E quando ele começa a falar, o pessoal falando: ah, eu vi esse aqui. Estava lá profanando no templo, dizendo, falando blasfêmia contra o nosso esse santo lugar. Santo lugar, irmão. Santo lugar. Irmão, o lugar só é santo porque aquele que é santo está sobre o lugar. O lugar não é santo por santo, não. O lugar é santo porque aquele que é santo santificou o lugar quando ele desce. E ele só está ali
por causa do povo, por causa de nós. Jesus de Nazaré. A igreja somos nós. E quando a gente se ajuntamos, ali já santifica o lugar. Porque o Senhor se faz presente, o Santo do Santo, aquele que é. Então ele diz mesmo assim, a palavra dele diz que ele não habita em templo por mão de homem, irmão. Essa é a palavra de Deus, irmão. Ele não habita, irmão. O lugar só é santo porque ele santificou o lugar. Não é o lugar que é santo, é aquele que é santo. Então a palavra de Deus diz isso. Então eles procuram a matar Estevão e matam Estevão. A palavra de Deus diz que quando ele começou a dizer, eu vejo o céu aberto e vejo à direita do Pai. E eles começam a apedrejar Estevão. Levar Estevão e matar Estevão a pedrada. E era quem? Os hipócritas. Aqueles que diz ser conhecedor. Aqueles que jejuava e ia para a praça pública. Mostrar para os homens, para os monumentos que eles tinham feito um jejum. Aqueles que se dizia conhecedor, como tem muitos conhecedores por aí, irmão. Pronto para matar o irmão, pronto para fazer como Caim fez com Abel, pronto para fazer do mesmo jeito, ficar mentindo, ficar aí se juntando mais hipócrita, indo dentro das escrituras. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Vai procurar alguma coisa. Para de ficar entrando dentro das escrituras sagradas para tentar ferir o seu irmão, para tentar tentando de todo jeito, tentando matar teu irmão e dizendo que isso é evangélico. Jesus está aí com vergonha de você, rapaz. Se converta hoje, larga o mau caminho, a mentira, porque o evangélico é o mesmo, a palavra é a mesma. Olha para cá, pode olhar à vontade. Oi, irmão, Jesus vai voltar, eu quero ver para onde você vai esconder, eu quero ver para onde você vai dizer naquele grande dia. Se conserta hoje, fariseu. Para com esse espírito de publicano, de só ter conhecimento, porque os fariseus só tinham conhecimento, não tinha nada de Deus, irmão. Então tem pessoas desse jeito, acha que Deus ele mudou não, irmão, o tempo tá o mesmo, irmão. Quantos que quer matar o irmão dentro da palavra? Ô irmão, se você não serve para ajudar, então não serve também para atrapalhar. Se você não quer ajudar, então não atrapalhe. Porque uma alma é gratificante para o Senhor e Deus não tem prazer na morte do ímpio, imagina do servo dele. Aí você quer pegar dentro da palavra, ei publicano, ei fariseu, você quer pregar dentro da palavra para matar o irmão, para aprontar uma falha dele ou armação para destruir a vida do seu irmão. Qual é o evangelho que você está pregando? É o evangelho de ganhar alma ou é o evangelho de destruir? Ah, eu sei que Deus é um Deus terrível, lógico que eu sei. Eu sei que um Deus é um Deus tremendo, é um Deus que pode, é um Deus que é um Deus que faz, lógico, irmão. Deus é bom demais, justo juiz. Mas o que você está fazendo não é coisa de Deus não, meu irmão. Você está atacando o seu irmão, a todo momento você está fazendo como um fariseu, está pronto para tirar a primeira pedra, já está até com a pedra na mão. Larga essa pedra, rapaz. Jesus não chamou você para atacar pedra, não, rapaz. Jesus te chamou você para pregar a palavra e para que você seja um instrumento na mão de Deus, não um instrumento de Satanás. Jesus te chamou para ser instrumento na mão de Deus, não instrumento de Satanás. Instrumento de Deus, não instrumento de Satanás. Está cheio de fariseu em nosso meio, irmão. Está cheio de hipócrita. Ah, não é não, irmão. Tem, irmão, você pode olhar aí. Que tem pessoas que a todo tempo está pronto para olhar a sua falha. Olhar o irmão caiu, mas cheio de falha. Se você for procurar alguma coisa na vida de um desses aí, você vai achar tanta falha, irmão. Então olha para Jesus. A palavra é a mesma, Deus é o mesmo. De Gênesis, Apocalipse, ele não mudou, ele está no controle de tudo, irmão.
nada foge do controle dele. Então você observa que Pedro estava pregando, fez uma cura através do nome de Jesus e era notório para aquele povo. Aquele povo queria a todo momento levar Pedro à morte. Eles não estavam querendo, não, ele está sendo usado por Deus, vamos glorificar a Deus, não. Estavam tentando levar Pedro à morte. Como tem pessoas que querem me levar à morte a todo tempo, sendo que eu não devo nada para esse pessoal, para essa raça de pessoal perseguidor. Se de alguma pessoa ficar perseguindo uma pessoa, irmão, ser boa pessoa, uma pessoa que fica com antipatia, com fofoca, com contenda com o nome da pessoa, com espírito de fariseu, tentando atacar a pessoa, se essa pessoa boa, então vigie, irmão. São pessoas como a palavra de Deus diz. Parece ser bom o caminho do ímpio, mas leva à morte. Parece ser bom o que ele está fazendo agora. Está sendo vocacionado pelo homens. Homens não tem nada para te oferecer, meu querido. Homens não tem nada para te oferecer, minha querida. Só o Senhor que tem da parte dele. Ele te conhece, ele sabe de tudo. Ele tem todo o poder, tem todo o controle, irmão. Então a palavra de Deus era verdadeira. Os apóstolos foi vendo e foi pregando, tomou iniciativa de pregar. E os ministérios foi acontecendo. Observa que Estevão vai ser apedrejado e vai ser morto, mesmo pregando, mesmo que ele dizendo que, eu vejo o céu aberto e vejo a direita de Deus Pai, o Deus do lado, e eles apedrejaram Estevão, mataram. E a Bíblia diz que tiraram suas vestes e jogaram no pé de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso ainda não era apóstolo. Saulo de Tarso era um deles, só que Saulo de Tarso era ensinado, mas quando o Senhor chama ele, a vida dele transforma. A vida dele transforma por inteiro, porque ele fazia aquilo, porque ele foi ensinado a fazer aquilo. E quando ele vê Estevão pregando, e quando acontece, a Bíblia diz que ele estava junto. A palavra de Deus diz que ele estava junto daquele. E foi jogado as suas vestes nos pés dele. O que estava acontecendo? Estevão foi morto. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso pedia carta para assolar o povo, para destruir o povo. Saulo de Tarso ali ganhava carta para fazer o que quisesse com o povo, jogar dentro da prisão, assolar essas pessoas. Então a palavra de Deus é verdadeira, irmão. Aí tem pessoas que a todo tempo acham que é o evangélico, irmão. Não mudou não, irmão. Quantas pessoas aí pelo evangelho que está sendo impedidas de pregar. Não falo no Brasil, mas em outros lugares, irmão. Tem lugares aí, irmão, que não pode entrar com a Bíblia para pregar, falar do amor de Jesus. Agora está crescendo um grupinho aí de pirraça. Um grupinho que você está pregando a palavra de Deus. Agora eu estou aqui pregando, aí começa a fazer os barulhos. Não, a pessoa tem um livre-arbítrio, né, irmão? Mas na hora da pregação a gente está pregando, falando do amor de Jesus, a gente vê a pessoa fazendo lá por fazer, mas a pessoa fazendo para tentar te irritar, fazer você desconcentrar da palavra de Deus. Deus ele está vendo, irmão. Porque muita coisa está acontecendo, irmão. Olha, é uma enfermidade, irmão. Nós passamos 2, quase 3 anos com a enfermidade sobre a terra, irmão. Olha as coisas acontecendo ao nosso redor. As pessoas morrendo, enfermidade, muita coisa. As pessoas ainda não têm temor de Deus. Dentro de mim há um Espírito Santo, irmão. Eu não mereço, mas dentro de mim há um Espírito Santo. E as pessoas tem que respeitar a vida do outro, irmão. Tem que parar disso. Mas a palavra de Deus está escrita, irmão. Que nos últimos dias a gente já vê isso, irmão. E não vai melhorar não, irmão. Aí tem pessoas que pensam, eu vou viver uma vida boa. Não, não vai viver não, irmão. A vida vai ser afrontada. A gente está pregando, falando do amor de Jesus. A gente só quer viver que nem eles, irmão. Junto com eles, caminhando do mesmo jeito. Jesus não caminhou com o diabo, não, irmão. Jesus foi tentado pelo diabo, foi levado, foi arrebatado rapidamente e colocado no precipício, dizendo, caia daqui, porque teus anjos estão dando a ordem ao teu respeito para que te guarde, para que em todo o teu caminho se jogue daqui de baixo. Jesus olhou para o diabo e disse, sai, Satanás, só Deus se virá. Então, irmão, a gente viverá numa terra que realmente a gente podemos ver que a palavra de Deus está se cumprindo. E o diabo ao redor, irmão, procurando um que possa tragar, ou que se afaste da presença de Deus. Não venda o teu ministério, não venda aquilo que Deus te chamou, não venda
aquilo que o Senhor te deu, que vai valer a pena, irmão. Enquanto você está vivo, mas quando os seus olhinhos se fechar e tudo acabar, vai se deparar com a realidade, irmão. Aquilo que parece a pessoa está fazendo gozação, vai fazer internamente, vai colocar ela no ranger de dente. Lembra a palavra de Deus, ele diz que ele vai vir como ladrão, não quer dizer que ele vai vir, que ele é o ladrão. A palavra também diz, irmão, vai sendo igual naqueles tempos de Noé, que casava, se dava esse casamento e fazia as piores coisas. E o que hoje nós vemos, irmão? O que hoje nós vemos ao nosso redor? A gente vê que se a pessoa ligar um som ali e ouvir outras músicas e dançar, beber cachaça, ninguém fala nada, ninguém vai lá provocar. O cara até faz a mesma coisinha se for possível. Mas se quando é um crente que está pregando, agora mesmo, eu estava pregando, tinha gente debochando ao redor. Tinha gente fazendo de tudo para impedir a pregação. Então, sabe o que é isso, irmão? É o Evangelho de Cristo. É a palavra que o Senhor ele diz que nos últimos tempos a gente ia ver pessoas desse jeito, mais amigo do mundo do que amigo de Deus, irmão. Então a palavra de Deus está sendo cumprida. Agora mesmo eu estou pregando, está ao vivo. Tem pessoas que fazem o prazer de entrar aqui, mas é para curiar, olhar aqui, para fazer contenda, fermentar, de vez de dar glória a Deus, de pegar essa palavra e colocar na sua vida e descer, largar o mau caminho. Mas vale a pena, irmão. Quantas pessoas, cadê o sábio dessa terra, cadê Faraó, cadê os demais que se levantaram contra a obra de Deus? Não ficaram e não vai ficar, irmão. O Senhor é o cabeça de tudo e Ele é o nosso general. Cristo, Ele é o general e é para Ele, todas as coisas são para Ele. E é para Ele que eu estou aqui pregando e determinando nessa manhã. Eu quero orar, irmão, nesse exato momento. Deus me mostrar uma visão esses dias. A oração é a chave, irmão. Eu não tenho poder nenhum, mas a mim foi me dado no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor nos deu poder para pisar em escorpião e serpente toda a força do mal, e nenhum dano nenhum fará a nós. Então, em nome de Jesus, eu quero determinar a sua cura, a sua libertação nesse exato momento. Irmão, eu quero pegar um copo d'água, então pega um copo d'água aí agora, que no momento da oração eu vou orar, e nesse momento Deus vai entrar com libertação, com cura, e que nesse exato momento o Senhor vai tocar na sua vida. Eu estou esperando, eu sou paciente. Glórias a Deus, louvado e agradecido. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou, irmão. Amém? Vou orar agora. A Bíblia diz que quando os apóstolos pregavam, quando os apóstolos terminaram, sinais e prodígios, vai começar a acontecer algo aí, é o Senhor que está fazendo. O anjo do Senhor está enviando nesse exato momento. E há fogo nos meus olhos nesse exato momento. Eu não vou olhar como olha um cristão, um crente ungido pelo Senhor. Agora eu vou olhar como um crente agora. Ei, olha para cá. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai queimando todo o mal, Senhor. Deus, toca nessa pessoa agora, Pai. Essa pessoa que parou para me assistir, essa pessoa que está olhando para minha mão. Essa pessoa que nesse exato momento, ó Deus, há unção sobre os meus olhos. E nesse exato momento, ó Deus, eu peço ao Senhor que queime todo o mal agora, todo o mal. Manifesta, Satanás. Sai daí. Bate em retirada, cão. Tem pessoas que nesse exato momento vai começar a ter ânsia de vômito. Tem pessoa que nesse exato momento os olhos vai se fechar rapidamente, mas vai abrir. Mas é o sinal de Deus libertando essa pessoa. É o sinal de Deus tocando nessa vida dessa pessoa agora, nesse exato momento. Toca nele, toca nela, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Eu estou aqui falando do teu amor. Se é verdade o que eu estou dizendo, se é verdade o que eu estou pregando, se eu estou pregando uma verdade, algo acontece na vida dessa pessoa agora, nesse exato momento. Que haja o agir do Senhor, que haja luz sobre essa vida agora, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que me assiste, essa pessoa que me vê agora, toca nele. Toca nela em nome do Senhor Jesus, ó Deus.
Em nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Sai daí, bombageira, Tancarroa, Maria Mulano, Maria Padilha, todo o espírito das trevas seja amarrado, lançado no abismo. Que o Senhor venha libertar essa pessoa. Sai daí. Que o Senhor venha libertar essa pessoa por inteira, essa pessoa que me olha pela minha mão, Senhor. Toca nela, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai daí, bombageira. Sai daí, Tranca-Rua. Maria Padilha, o que seja, que demônio que for, seja amarrado, lançado no abismo nesse exato momento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com essa vida nesse exato momento. Cobre essa pessoa com a tua graça, com o teu poder, cura, liberta. Entra nessa vida, Senhor. Que essa pessoa seja livre, que a paz do Senhor esteja sobre essa vida para sempre, em nome de Jesus. Graça e paz, Senhor Jesus. Recebe a paz do Senhor Jesus.